Bom dia, gente. Vamos nós. Prazer estar aqui novamente com vocês. Na aula passada, o Rudine conversou com vocês sobre algoritmos de ordenação, foi isso? Mas a gente vai passar por um também, dando tempo. Mas o Rudine me pediu para falar com vocês de um algoritmo muito importante, cujo nome eu não vou dizer agora para não estragar, então eu vou chegar lá. Como vocês sabem, o vetor é uma estrutura de dados extremamente útil. E, na verdade, a memória, a gente pode pensar assim, é um grande vetor, né? Porque ela é uma sequência de bytes, ou se você preferir, como os bytes estão agrupados em palavras de memória, é uma grande sequência de palavras de memória. Assim, o computador digital que a gente tem, ele tem um grande vetorzão e a gente faz muita coisa lá dentro. Então, a gente está sempre mexendo com vetor. Uma das coisas que a gente faz é procurar coisas em vetor. Então, a gente tem um vetor, a gente quer saber se um determinado elemento está no vetor, qual é a posição dele, se ele estiver, esse tipo de coisa. Então, se eu der um vetor para vocês, e eu disser, por favor, digamos assim, me informem se um certo valor x, não me importa escrever qual é, me digam se x está nesse vetor. Qual a primeira coisa que vocês pensam em fazer? Um laço, certo? Um laço para eu verificar. Será que o v índice 0 é igual a x? Se sim, achei, está na posição 0. Se não, eu passo para a posição 1. Será que o v índice 1 está na posição? Será que o v índice 1 é igual a x? Se sim, achei, se não, passa. Se eu chegar até o final e descobrir que o x é diferente de todo esse pessoal aqui, eu digo ele não está no vetor. Perfeito. O nome disso é busca linear. Qual é o problema? Na verdade, primeiro assim, isso é simples e resolve muita coisa. Mas tem um problema. O problema é que isso pode ser excessivamente lento para vetores muito grandes. E aí percebam, né? Como às vezes a gente está programando, especialmente porque vários de vocês estão no primeiro semestre da graduação, né? Quando a gente está programando os nossos programinhas em FUP, a gente pode ter dificuldade de entender que determinados vetores podem ser muito grandes. Podem mesmo. Então, assim, o programinha que a gente escreve lá em FUP para preencher com os nomes das pessoas numa sala é pequeno. Mas aí vamos pensar em coisas maiores. O total de estudantes da UFC. Aí são dezenas de milhares. As pessoas do Brasil, CPFs do Brasil, são centenas de milhões. Os usuários do Google são bilhões. Certo? Então, fazer uma busca linear pode ser uma coisa que ou é, na prática, inviável de você fazer uma vez, como nesses vetores, imaginemos assim, vetores armazenando as bases de dados que eu acabei de citar, né? Ou pode ser uma coisa assim, inviável de você fazer uma vez, demoraria significativamente você fazer um percurso. Ou, o que é muito interessante, quando você começa a programar, vocês já sabem, né? A gente escreve funções. Funções que chamam funções que chamam funções. Então, às vezes, um algoritmo ele não é particularmente bom, não é porque ele é tão lento que você não consegue ter a paciência de esperar ele rodar uma vez. Não. É porque ele vai ser rodado muitas vezes. E se ele não rodar muito rápido, os processos, as funções que chamam esse algoritmo não vão rodar satisfatoriamente, percebem? Então, às vezes, não é porque um algoritmo ele é especialmente lento, mas é porque ele é base para outras coisas que essas sim são recorrentes.
Então a gente precisa de coisa mais rápida do que a busca linear em muitos contextos. Certo? Só para contextualizar. E o que pode ser mais rápido do que passear pelo vetor sequencialmente? Bom, tem maneiras diferentes de você organizar dados. Tudo bem, aqui já tem um vetor. Mesmo num vetor, você poderia agrupar as coisas com certas estruturas conceituais. Mas a gente não precisa ir muito profundo, não. Pensemos num livro como o dicionário. Livro dicionário. Pega um dicionário de português, um dicionário de alemão, um dicionário de francês, etc. É ou não é um livro grande? Enorme. E, entretanto, quando a gente quer buscar uma palavra no dicionário, não demora tanto assim, embora ele tenha milhares de verbetes. Não é assim? Qual é o grande trunfo que existe na consulta de um ser humano ao livro dicionário? Está em ordem alfabética, está ordenado. Então, se você. Primeiro que nós já somos inteligentes e a gente, por exemplo, quero consultar uma palavra que começa com a letra D. Eu não vou lá para o final do dicionário, eu já tento abrir mais ou menos onde eu acho que está os verbetes com a letra D. Então a gente já é inteligente. Mas mesmo que a gente não fosse particularmente inteligente na nossa abertura, a ordem que vocês corretamente citaram faz com que a gente saiba muito bem para que lado ir. E quando a gente vai para um lado, a gente tem certeza absoluta de que pode ir para aquele lado, que o verbete, se existir no dicionário, certamente não está do outro lado. Certo? Então, os caras, muito cedo na computação, perceberam, rapaz, vamos utilizar a mesma técnica no computador? Vamos utilizar a mesma técnica quando quisermos botar um algoritmo para procurar alguma coisa no vetor. Beleza, legal. Aí vem, dito isso, então, primeira coisa, né? Um algoritmo mais rápido, né? Manter dados ordenados. Então, isso é a primeira coisa. A segunda é, beleza, vamos manter os dados ordenados. Agora vamos continuar com a analogia de abrir um livro dicionário. Quando a gente abre um livro dicionário, nós humanos já tipicamente tentamos abrir onde a gente acha que mais ou menos a palavra está. E o computador? Porque o computador, diferentemente do ser humano, ele não tem muita ideia de onde procurar, né? Então, quando a gente, tudo bem, a gente pensa assim, não, vamos manter os nossos dados ordenados. Aí a gente vai abrir onde o livro? Ou a gente vai consultar o vetor em que posição? Só para começar. Pois é, no meio. Por que no meio é uma boa escolha? Olha que interessante. Imaginemos um de nós. Bom, eu ia dizer que imaginemos um de nós cego, sem conseguir saber muito bem onde é que a coisa pode estar. Mas se a pessoa for completamente cega, ela abre o dicionário e não vê nada, né? Então teria que rebuscar essa analogia. Mas o fato é o seguinte: se você escolhe mais para o início, digamos que você, por algum motivo, você intui que a coisa que você está buscando está mais para o início. Você pode dar sorte. O problema é que se você errar, e digamos o que você procura, você percebe que está para a direita, você ainda tem uma boa parte para procurar, né? Então a ideia do meio ela é motivada. Eu diminuo o pior caso. Percebem isso? Se eu procurar sempre no meio, isso aqui é par, né? Bom, enfim, tudo bem. Se tivesse feito um vetor com 7 elementos, ficaria mais bonitinho, né? Tudo bem. Se eu procurar sempre no meio, eu diminuo o pior caso. Então, assim, se eu errar, eu já descartei pelo menos metade do vetor. Certo? E aí eu repito esse procedimento, porque agora meio que acabou, já temos um algoritmo. Então vejam a coisa acontecendo. Eu vou pegar qualquer conjunto de números aqui e vou botar de maneira ordenada.
Aí, digamos, deixa eu, deixa eu aumentar esse vetor para ele ficar bonitinho, pelo menos no primeiro exemplo. Pronto. Aí, digamos que a gente quer procurar um número, sei lá, 20. Como é que a gente faz? Nós temos o vetor inteiro para consultar. Queremos saber se o 20 está no vetor. Aí, por favor, atenção, né? A gente humano já está vendo que não está, mas o algoritmo não sabe, né? Não está enxergando o vetor todo como a gente está. Então, o que é que eu faço? Eu tenho um intervalo inteiro para consultar, então eu vou no meio. E aí eu pergunto, esse cara, vou chamar de M, né? M de meio. Esse cara é o elemento X que eu procuro? Não. Beleza. Então, se não é, então, se esse X estiver no vetor, ou ele está à esquerda ou ele está à direita. E aí eu me pergunto nesse momento, será que se ele estiver, ele está à esquerda ou ele está à direita? Bom, se ele estiver, se ele estaria à esquerda se ele fosse menor do que o V índice 3, que é o 17. O que não é o caso. Eu pergunto, x é menor do que o V índice 3? Falso, não. Então, se ele não é menor, se ele não é igual, tricotomia, ele só pode ser maior. Então agora eu restringi o que era o vetor todo, agora vai ser isso aqui para mim. E aí eu repito o processo. Nova iteração do processo. Quem é o elemento do meio? É esse cara. O V índice 5 é igual a x? Não. Então vamos ver se a gente vai procurar a esquerda ou a direita. O x é menor do que o V índice 5? É. Então beleza. Então a gente restringe o nosso intervalo de busca à esquerda do V índice 5 e esse intervalo já era restringido para ser à direita do V índice 3. Vamos para o meio do intervalo. O intervalo ficou unitário. Beleza. Ainda tem um meio. Quem é o meio do intervalo? V índice 4. O x é igual ao V índice 4? Não. Tá bom, então vou para a direita ou vou para a esquerda? O x é menor do que o V índice 4? É. Só que agora. Então, beleza, eu vou para a esquerda do V índice 4. Só que eu também já estava à direita do V índice 3. Então, eu fiquei com o intervalo vazio. Chegando no intervalo vazio, eu posso concluir que o elemento não está no vetor. Eu testei o índice 5. Oh. Mas tudo bem. Como é que foi? Primeiro o vetor todo. Chegou no índice 3. Isso. Aí não é menor, não é igual, então tem que ser maior. Então eu vou para cá. Aí eu vim para esse intervalo. Aí aqui eu perguntei quem é o elemento do meio. Esse cara, o índice 5. Eu testei ele. É igual? Não. É menor? É. Então vamos para a esquerda dele. Depois. Exato. Quem foi você que falou? Como é seu nome de novo? Luiz. Então, como o Luiz falou, 3 passos, né? Eu comparei com esse, com esse, com esse. E não com os 7 elementos do vetor. Muito bem observado. Certo? Percebam que se eu tivesse escolhido algum elemento que tivesse no vetor, eu teria achado antes de chegar no intervalo vazio, né? Se eu estivesse procurando 24. É igual a 17? Não. É menor? Não. Então vamos para a direita. 50. 24 é igual a 50? Não. É menor? É. Então vamos para cá. 24 é igual a 24? É, achei. Certo? Muito bem. Gente, esse algoritmo é conhecido como busca binária. Certo? Valores não estão ordenados, como a gente sabe que vale a pena ordenar todos, para todas as. Boa.
Excelente pergunta. Como é seu nome? Davi. Excelente pergunta do Davi. Não sei se todo mundo ouviu. O Davi perguntou: e se não tiver ordenado? Se não tiver ordenado, a gente sabe não vai dar para usar a busca binária. Mas aí ele já foi um passo além. Então será que vale a pena ordenar para depois ficar usando a busca binária? Excelente questão. Qual é a resposta? Basicamente depende da proporção de consultas, inserções e remoções que você vai fazer. Porque se você mantém tudo ordenado, as consultas são rápidas. Bom, que você comentou, me deu o mote, vou fazer uma tabelinha, certo? Quando a gente estuda notação assintótica, a gente bota as notações assintóticas aqui, mas aqui eu vou fazer um pouco mais intuitivo. Operação. Custo ordenado. Custo desordenado. Custo funciona, mas tempo é mais específico, né? Então, vamos lá, gente. A pergunta do Davi foi excelente. E esse é o tipo de coisa que a gente discute em estrutura de dados, em funcionalidade de algoritmos, etc. Eu poderia fazer isso aqui usando só distinção entre duas coisas, lento ou rápido. Posso começar assim, se for o caso, depois a gente substitui por coisas mais precisas. Quando a gente tem um conjunto ordenado, um vetor ordenado, a consulta é rápida, né? Vou escrever assim, rápido. Quando está desordenado, é lento. Agora, vamos lá. Pensemos, né? A gente tem um vetor. O vetor não precisa estar sempre cheio. E eu quero inserir um elemento, certo? Quero inserir um novo número. Digamos que eu quero inserir, só para começar fácil, nesse vetor, o 30. Onde é que o 30 deveria ficar? Na posição 5. Certo? Foi rápido? Bom, a rigor, ficou implícito, né? A gente não analisou como eu descobri isso, né? Como foi que eu descobri? Mas, pelo menos, uma vez que eu descobri a posição, foi rápido, né? Pois é. Vamos deixar por um momento, vamos começar pelas coisas fáceis, depois eu vou analisando as coisas um pouco, dando passo a seguir. Agora, digamos que eu quero inserir o zero. Mais uma vez, analisemos só temporariamente, ignoremos temporariamente o tempo de descobrir que onde o zero deveria ficar. Vamos, como humanos, identificar onde é que o zero deveria ficar. Na posição zero, coincidentemente, né? Se fosse 1, seria a mesma coisa, a posição 0. Tá, digamos que eu descobri que esse é o fato. Esse elemento x deveria ser inserido na posição 0. O que eu preciso fazer para poder fazer vence 0 recebe x? Deslocar todo mundo para a direita, certo? Então, assim, esse cara vem para cá,
ele deixa um espaço livre, esse vem para cá, esse vem para cá, não é assim? Pergunto, intuitivamente, isso foi lento ou foi rápido? Lento. Como é que eu poderia justificar isso? Se eu considero lento passear pelo vetor perguntando se o elemento é igual a x ou não, passear por todo o vetor, é ou não é o caso que eu precisei passear por toda a parte preenchida do vetor para botar o x na posição correta? Porque eu não fiquei comparando com cada elemento do vetor, mas eu fiquei movendo cada elemento do vetor. Certo? Então eu não precisei fazer uma operação, digamos assim, que mexia com todo mundo. Certo? Então, intuitivamente, isso é lento. Certo? Agora, de novo, digamos que eu quero remover o 24. Agora, próxima operação, remoção. Remover o 24. Eu preciso fazer o quê? Como é? Tá, ok. Vamos achar o 24. Digamos que eu já achei o 24. O que é que eu preciso fazer agora? Tirar ele. O que significa tirar? Bom, alguma coisa eu estou fazendo para saber que essas posições estão livres e essas estão ocupadas, né? Aí, por favor, entendam, né? Quem está no início precisa lembrar desses detalhes. A memória de um computador ligado está sempre preenchida com zeros e uns. O computador está ligado, em cada bit da memória tem 0 e 1, 0 ou 1, certo? Então, quando eu faço isso aqui, não é que não tem nada aqui de verdade, no baixo nível. Sempre tem alguma coisa, só que para mim isso aqui é lixo de memória, certo? Então, assim, quando na verdade eu desenho assim, é porque de alguma forma, por exemplo, eu tenho uma variável n que está me dizendo quantos elementos eu tenho aqui, que no caso são 5, certo? Ou então eu tenho um valor, uma variável último, para me dizer qual é a posição do último. Nesse caso seria a posição 4, certo? Alguma coisa eu estou fazendo para saber que termina aqui. Entendido? Entendido isso, o que é que eu posso fazer agora? Eu quero tirar o 24. Eu decremento essa variável. Qualquer delas que eu tenha. Certo? Se eu quero tirar o 24 daqui, eu só decremento o n. Agora, antes eu tinha 5, agora eu tenho 4 elementos. Se, por outro lado, eu estiver usando a variável último, o último que estava na posição 4 agora está na posição 3. Eu decremento isso aqui, certo? Foi rápido, né? Tirar o 24. Agora, e se eu quisesse tirar o 0? Na verdade, o 0 não está. Eu descobriria isso procurando, né? Beleza. Mas se eu quisesse tirar o 5, ok? Como o Luiz está dizendo, eu ia ter que fazer o contrário agora, né? Trazer o 8 para cá, o 11 para cá, o 17 para cá, o 24 para cá, certo? E aí, isso é lento ou rápido? Lento, porque eu estou mexendo com todo mundo, né? Boa. Como só colocar para frente, em vez de eu começar a do zero, número zero, aí em vez de mudar todos os valores, só começa a levantar para frente. Muito bem. Isso é uma pergunta inteligente, dá orgulho. Muito bem. Pode, só que não resolve em todos os casos. Eu peguei o caso mais daqui, porque aí, poxa, eu vou ter que deslocar todo mundo, né? Mas aí, o que é que o Davi está pensando? Olha, não, vamos ser mais inteligentes. Se o problema é ficar. Se o pior caso está acontecendo quando a gente mexe nas pontas, vamos tornar mexer nas pontas rápido. Eu posso fazer o seguinte: eu posso ter aqui um índice que diz o último, e eu posso ter um índice que diz o primeiro, certo? Então, se eu quiser tirar daqui, eu ando com o primeiro, certo? Massa. Resolve todos os casos? Infelizmente, não. Quando chegar no 11. Quando eu quiser tirar do meio, certo? O que é o pior caso agora, né? Imagina que eu tenho um vetor, aí eu tenho uma parte preenchida dele. Imaginemos que isso aqui é grande, tá certo? Eu tenho o índice do primeiro, eu tenho o índice do último. O que poderia ser ruim aqui? Tirar um cara do meio. Porque agora tirar o cara do meio não adianta. Mexer nesses índices não adianta.
Ou eu vou ter que pegar o pessoal que está depois e trazer para a esquerda, ou vou ter que pegar o pessoal que está antes e levar para a direita. Percebem? É mais rápido do que. Claro, com certeza. Então, no sentido que o Davi está falando, se isso aqui fosse 1 milhão de elementos, e eu pegasse o cara do meio, é melhor mexer 500 mil elementos do que mexer 1 milhão. Certo. Corretíssimo. Mas eu pergunto, é lento ou é rápido? É lento. Agora vamos para o tempo desordenado, certo? Não. Antes de eu chegar aqui, eu sabidamente, intencionalmente, ignorei encontrar a posição dos elementos que a gente ia inserir ou remover, tá certo? Eu queria mostrar, porque eu já sabia que a gente ia ter um tempo gasto com movimentos, eu fui logo para esse ponto. Mas vamos completar o raciocínio, tá certo? Quando eu quero remover um elemento, como é que eu descubro a posição dele? Eu busco por esse elemento. E se aqui está ordenado, o que me impede de fazer uma busca binária? Certo? Então, olha que legal. A remoção num conjunto, num vetor ordenado, é lenta não por causa da busca, da parte busca da remoção. É a remoção mesmo. Depois que eu achei o cara, eu tenho que fazer deslocamentos, possivelmente em todo o vetor, metade do vetor que seja, certo? Beleza. A mesma coisa para inserção. Não discutimos aqui, mas dá para intuir que você pode usar a busca binária para descobrir o lugar onde um elemento deveria ser inserido, não? Né? Beleza. Ok, finalizamos essa discussão. Vamos para cá, tá certo? Consulta num vetor desordenado, a gente já concluiu, estava até escrito, é lento, porque eu preciso passar por todo mundo. Quanto custa inserir num vetor desordenado? Perfeito. Como está desordenado, eu não preciso, eu não tenho responsabilidade com a ordem, então eu posso colocar no final. Por quê? Porque é a primeira posição livre. Se eu quiser colocar, se isso aqui tivesse desordenado, eu colocava aqui. Certo? Então isso aqui é rapidíssimo. É a coisa mais rápida que pode ter. No sentido de que, olha só que interessante. Eu vou escrever assim, muito rápido. Porque esse rápido aqui era rápido em relação a esse. Mas ainda era alguma coisa, de alguma forma, dependente da quantidade de elementos, né? Em outras palavras, uma busca binária num vetor de 10 elementos é rápido. Uma busca binária num vetor de 1 milhão de elementos é rápida em relação à busca linear, mas é bem mais demorado, né? Significativamente mais demorado do que fazer num vetor de 10, certo? Agora, isso aqui é muito rápido, porque não importa se o meu vetor tem 10 ou 10 milhões de elementos, inserir é só botar depois do último. Ok, né? O Luiz está dizendo, eu não ia ter que consultar para saber qual é o primeiro espaço livre, não. Mas qualquer que seja das variáveis que eu esteja utilizando, uma variável para guardar a quantidade de elementos, ou o índice do último, já resolve. Se eu estou guardando a variável n, que diz quantos elementos eu tenho aqui, no caso 5, qual a primeira posição livre? É a 5 nesse caso aqui, mas em função de n. N, porque os elementos estão de 0 a n-1, né? Então, Vn é a primeira posição livre. Por outro lado, se o último é o que eu estou gravando, eu boto no último mais 1, né? Então, isso aqui é muito rápido, porque nem depende de quantos elementos eu tenho. Eu sei achar em tempo constante, né? É isso que a gente chama de constante. Não depende do quanto eu já tenho. E, finalmente, quanto custa remover um elemento num vetor desordenado? Eu preciso achar e depois ajustar. Boa. Quanto custa achar um elemento num vetor desordenado? É lento, porque eu preciso procurar. E eu posso dar o azar de ele ser o último, né? Eu passei por todo mundo,
Aí alguém pode chegar e dizer, opa, então não é melhor começar do último? Não, mas aí pode ser o primeiro, né? Ah, mas então eu começo consultando o primeiro e o último. Bom, ele pode estar no meio, certo? Então é lento, né? Só essa parte já deu lento, né? Beleza. Então, tudo isso aqui é para responder a pergunta do Davi. É melhor deixar desordenado, se, digamos, eu tenho uma base de dados desordenada num vetor. É melhor deixar desordenado ou é melhor ordenar para fazer busca binária? A minha resposta é: depende do contexto. Qual é o seu contexto? O seu contexto é um contexto em que você insere ou remove poucas vezes e você consulta muitas? Tipo assim, vamos botar as coisas bem concretas. Vocês acham que na UFC, vocês são alunos, mas imaginem os coordenadores de curso de vocês. Quem é de ciência da computação, imagine o Yuri. Quem é de engenharia de computação, se tiver alguém, imagine o professor Jardel. Eles consultam os dados de vocês no CIGA, né? Imagine os professores mexendo, consultando os dados de vocês nas disciplinas. Vocês acham que na UFC é mais comum inserir/remover elementos ou consultar os dados inserir ou consultar alunos da base de dados, estudantes, ou consultar os dados dos estudantes? Consultar, eu também acho que é o caso. Né? Então, assim, insere. Todo semestre tem aluno novo na UFC. Aliás, no meio do semestre também tem. Remove. As pessoas se formam, as pessoas jubilam, etc. Mas a gente consulta muito mais. A gente passa o tempo todo consultando os dados de vocês, estudantes. Então, na UFC, supondo que você e os dados dos estudantes estivessem no vetor, era melhor fazer o quê? Ordenado ou desordenado? Ordenado. Agora, supõe que tem uma base de dados. Agora não preciso nem dizer. Me digam aí qual é o contexto em que essa tabela mostra pra gente que valeria mais a pena manter desordenado. Qual seria o contexto? Um contexto em que o que seria menos frequente e o contexto em que deveria o que ser mais frequente para isso aqui valer a pena. É esse contexto, de novo, Rafael. Como o Rafael acabou de dizer, é o seguinte: imagine um contexto em que você não consulta tantas vezes assim, que você não remove tantas vezes assim, mas que você insere frequentemente. É melhor essa estratégia aqui, desordenada, porque a inserção é moleza. E tudo bem, quando eu precisar consultar vai ser lento, quando eu precisar remover vai ser lento, mas se isso aqui for extremamente frequente, vale a pena. Foi bem feito, né? Os dois momentos. Um você vai inserir e depois você vai organizar tudo. Aí Posso fazer de novo? Pode. O algoritmo que vai contando os anos. Você só vai ser um. Não consulta, não tira, só insere mesmo. Não passa o ano e insere. O ano insere de novo. Aí passa o ano e insere de novo. Quem tá falando? Não, o que falou por último? Bom. Enfim. Eu tenho livros alugados na biblioteca, não vou citar esse exemplo, não. Mas assim, como é seu nome mesmo? Guilherme. Guilherme, a sua pergunta tem todo sentido, certo? Mas assim, eu lembro de já ter passado por situações que lembro do que foi falado. Às vezes eu precisava de uma estrutura como intermediária. Primeiro queria ler tudo, por exemplo, ler de um arquivo e guardar, para depois fazer alguma coisa mais estruturada com aquilo. A fila, vocês estudaram fila e pilha, né? A fila é um exemplo interessante também. Só que a fila não tem busca, então
Mas, de qualquer forma, é um bom exemplo de coisas em que você insere, a consulta ela é muito limitada, só nas pontas, não tem lá no meio, e depois você remove. Então, existem uns contextos assim, onde você pode preferir fazer desse jeito mesmo, certo? Mas a resposta é, eu queria que vocês entendessem no nível mais fundamental. Não é uma coisa dogmática. A essência da resposta está aqui, tá entendendo? O que é rápido e o que é lento em cada forma de organização de dados. E aí você pega o seu contexto concreto e tenta mapear aqui. Aí você descobre a resposta. Tá massa? É. Muito bom. Vocês já viram alguma coisa de notação assintótica? Explicou? Ótimo. Então, assim sendo, eu posso utilizar um pouco de raciocínio com vocês. Essa inserção, vamos ver o que é lento aqui, assintoticamente falando. Esse lento aqui seria O de quanto? Supondo, vamos usar essa daqui para facilitar. Vamos supor que eu estou guardando a quantidade n de elementos no vetor. Inserir é lento porque inserir demora quanto tempo proporcionalmente a n? N, né? Porque no pior caso, eu preciso deslocar todos os elementos da parte ordenada uma posição para frente para depois sobrar espaço para colocar o cara aqui no início, certo? Então, assintoticamente, né, da ordem de n. A remoção é lenta quanto? O de quanto? N na pior das hipóteses, porque se digamos que eu quero remover o cara do início, aí lá vou eu passar todo mundo uma posição para trás, certo? A consulta num vetor desordenado é lento O de quanto? N também, porque no pior dos casos eu posso ter que consultar todo mundo. A remoção num vetor desordenado é lento O de quanto? N, porque só para começar eu tenho que achar. E achar é O de N, né? Assim, na verdade, a rigor, eu teria que dizer que não é mais do que isso. Mas é fácil perceber que também não é mais do que linear, não. Não sei se o Rudini falou, mas por que eu não boto N de verdade e ao invés disso eu boto O de N? É porque, assintoticamente falando, essa notação tem uma definição, que eu não sei se o Rudini apresentou ou não, mas o fato é que se uma coisa custa 2n, por exemplo, eu preciso passar no vetor indo e depois voltando, a gente representa como O de n também, certo? Então as constantes multiplicativas vão para o espaço. Essa faz como ela Isso, é a taxa de crescimento. Muito bom, perfeito. Ótimo, os lentos já foram. Esse muito rápido deveria ser O de quanto? 1. Porque é uma constante no sentido de que não depende da quantidade de n de elementos que está lá dentro, né? Perfeito. 1 é especial? Não. Se eu botasse O de 2, está matematicamente correto também, certo? Só para deixar claro. Quando vocês aprenderem o significado matemático da coisa, vocês vão entender. E esse rápido aqui? Qual é o tempo que demora uma busca binária? Aí, alguém queria falar? Fique à vontade. Pois é. A gente começa pensando daí, né? Digamos que eu tento, no primeiro passo, achar o meu elemento e não acho. Aí eu vou procurar em alguma das duas metades, a metade esquerda ou a metade direita. Aí o Luiz já estava dizendo n sobre 2, né? Mas aí eu pergunto, será que quando a gente for olhar a metade direita, digamos, a gente vai passar por todos os n sobre 2 elementos da metade direita? Não, porque a gente vai repetir o processo. A gente vai olhar o cara do meio. Se achamos ótimo, se não, a gente vai para a esquerda ou para a direita. E ao fazer isso, a gente vai dividir de novo. Então a gente sai de n sobre 2 para n sobre 4. Né? E depois de n sobre 4, se a gente não achar nesse próximo passo, a gente vai para n sobre 8. Então, assim, na verdade, a cada teste que a gente faz, quer dizer, a cada elemento do meio que a gente considera,
A gente divide o intervalo restante por 2. Divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Quantas vezes eu posso pegar um número, dividir por 2 antes de parar esse processo? Antes de chegar em 1, por exemplo? Eu tenho N. Vocês concordam que quando chegar em 1, eu paro, né? No sentido de que eu vou achar ou não, mas se eu não achar, o próximo passo eu termino porque vai ser um intervalo vazio, certo? Então, assim, se eu chegar em tamanho 1, eu paro. Mas antes de chegar no tamanho 1, podia ser que eu tivesse no intervalo de tamanho 2. Mas digamos que antes desse eu fiz um outro passo. Significa que o outro intervalo tinha tamanho pelo menos quanto? 4, porque eu não estou sempre diminuindo por 2? Dividindo por 2? Estão entendendo? Vamos pensar assim. Eu sei, eu fiz uma modificação, eu vou explicar a modificação no raciocínio. É o seguinte, a gente vinha pensando de cima para baixo. E a gente observou que a busca binária divide o negócio sempre por 2. Então a gente sempre fazia um passo, tinha n, no próximo passo tinha n sobre 2, aproximadamente, né? Porque tem menos 1 aqui, etc. Ok. E depois por 2, por 2, por 2. Então ia para n sobre 4, etc e tal, né? Eu quero deixar bem evidente o resultado, onde é que isso vai dar. Para fazer isso, eu vou fazer o contrário. Isso aqui é descendo, eu vou querer subir. Então, o último intervalo... Bom, o último mês ele pode ser vazio. Tá, digamos, pensemos assim. Mas antes dele tem um intervalo de tamanho 1, certo? Agora, antes do intervalo de tamanho 1, tem um intervalo de tamanho pelo menos quanto na busca binária? 2. Antes do intervalo de tamanho 2, tem um intervalo de pelo menos quanto? 4. Certo? Então fica claro que na hora que eu subo, né? Isso aqui eu multiplico por 2, né? O tamanho do negócio. Eu multiplico por 2. Certo. Então, assim, se foi feita uma divisão, eu multiplico por 2. Se foi feito 2 divisões, eu multiplico por 4. Tá. Acontece que o vetor original, que é uma potência de 2 aqui, né? Assim, esse negócio ele está crescendo, é sempre uma potência de 2. Isso aqui tem tamanho quanto? No início eu tinha n elementos. Então a potência de 2, 2 elevado ao número de divisões que eu fiz, sei lá, vou chamar de d o número de divisões, tá certo? Se d o número de divisões que eu fiz, esse negócio aqui tem que ser menor ou igual a n, porque n é o número de elementos que eu tinha no início. D menor ou igual a log de n na base 2. É implícito aqui. O LG já é log na base 2. Certo? Então, gente, assim, isso foi um raciocínio rápido. Você tem como fazer esse raciocínio com todos os detalhes envolvidos, os menos uns que eu tiro aqui, não sei o que, certo? Mas é possível provar, e o raciocínio está todo aqui, que a busca binária executa em tempo de log de n. Aí eu boto LG, para mim, LG é log na base 2, certo? Pronto. É legal quando a gente aprende notação assintótica, porque aí a gente consegue precisar determinadas coisas. Digamos que eu tivesse uma sequência de operações. Como eu sei quanto cada operação custa no pior caso, eu conseguiria fazer umas somas aí, certo? Tudo bem aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente programar o algoritmo? Vamos fazer a busca binária. Sem perguntas, né? Beleza. Então vamos fazer a busca binária. A busca binária considera números iguais? Sim, você pode fazer a sua busca binária com números iguais. Sim. Aí você escolhe. Assim, veja, né? No fundo, a presença de números iguais não.
não vai fazer diferença a menos que eu queira um elemento específico dentre os iguais. Digamos que eu quisesse o primeiro, toda vez que eu tivesse números iguais, eu quisesse o primeiro deles. Aí eu precisava de uma modificação no algoritmo. É um bom exercício, mas vamos fazer pela versão básica. Mas assim, se eu quero algum, o primeiro que eu achar eu paro. Aí não faz diferença. Isso é uma boa pergunta. Se não está dentro, você retorna, diz assim, não achei. É porque a gente não programou. Vamos entrar nesse detalhe agora. A função supostamente tem que retornar alguma coisa. O que é que essa função vai retornar? Vai retornar a posição onde a gente encontrou o elemento? É uma possibilidade. Ou vai dizer assim, verdadeiro ou falso, booleano, achei ou não achei, certo? Se for booleano, você retorna um falso, não achei. Se for um inteiro, quer dizer, a posição, então você retorna a posição se você achar, e se você não achar, você retorna qualquer coisa que o usuário da função entenda que significa não achei. Ah, boa. Muito bom. Guilherme, né? O Guilherme perguntou, e se a gente pegar aquele caso, que foi o que eu desenhei inicialmente, em que tinha uma quantidade par de elementos? Na quantidade par não existe um meio, né? Então, digamos que eu quero fazer uma busca binária aqui, assim. Não, não. Aqui. Eu já tinha apagado um, esse é o ponto. Então, não tem um meio. Vocês têm algum palpite, alguma sugestão de por onde a gente podia começar? Qual seria o meio que a gente ia utilizar nesse caso? Eu entendi, mas assim, certamente a gente não quer remover de verdade, a gente quer talvez remover só do nosso espectro de busca, digamos assim. Tudo bem, né? O Guilherme está dizendo que uma opção é, se em algum momento você estiver procurando um intervalo de tamanho par, você faz o seguinte, olha se o elemento que você está procurando é o primeiro. Se ele for o primeiro, você achou. Se ele não for o primeiro, esquece o primeiro e agora, como você tinha um intervalo par, menos um é ímpar. Certo? Funciona? Funciona. Mas não tem. Acaba que na prática o algoritmo fica um pouco menos regular. E a gente, na verdade, quando tem uma quantidade par, a gente tem uma escolha simples que funciona igualmente bem. Escolhe esse cara, que é o que tipicamente a gente faz, só por como a divisão numérica funciona, truncando a parte fracionária na prática. Mas esse cara também seria igualmente bom. Eles estão ao redor do lugar ideal onde seria o meio, só que no caso a posição ideal não existe. Mas esses caras são igualmente bons, certo? Então, assim, a maneira que você falou funciona perfeitamente. Por sinal, tem a mesma complexidade assintótica, isso é importante, quando a gente mexe no algoritmo, às vezes a gente muda a complexidade assintótica dele. Então, a primeira pergunta é, ainda é rápido nesse sentido? Não vai alterar. Mas na prática, a gente faz um algoritmo que funciona assim, o código que a gente vai escrever vai ser tal que, se você botar ele para rodar no intervalo par, ele vai escolher um desses dois caras, mais especificamente esse, e vai dar tudo bem. É isso que a gente faz na prática. Ixi.
Ah, que bom. 9, 7, 10. Dois, 5, 3, 7. Gente, o tamanho da letra tá bom? Vocês querem que eu aumente mais? Tá bom. Tá bom, beleza. Gente, vamos lá. Eu proponho que a gente faça da seguinte maneira. A gente recebe um vetor V de n elementos e quer procurar um elemento x lá dentro. E eu vou retornar a posição do elemento, vou retornar um int, tá certo? Eu poderia fazer com booleano, mas eu acho que o int é mais útil, né? Se você depois quiser mexer lá dentro, você já sabe onde está. Pois não. Só vou estar lendo. Mas qual é o problema? Como você, dito de outra forma, como você esperaria que eu tivesse escrito isso daí? Você quer dizer assim, double V colchete? Ah, não, tá ótimo. Só saibam que em C++, quando você escreve isso, o compilador automaticamente converte para essa forma aí, tá certo? Mas assim, mas tudo bem, vocês não estudaram aritmética de ponteiro, eu estou entendendo qual é o ponto. Tá tudo certo. Mas assim, só para deixar claro, né? Você falou, você não vai escrever, então não tem necessidade de ponteiro. Só deixando claro que nessa versão você pode escrever à vontade no vetor. V índice 2 recebe, certo? Hã? Quando você coloca a matriz, você tem que dizer o tamanho idiota dela. Exatamente. Em C++, aí C e C++ tem uma diferença com a sua matriz, tá certo? Em C, você pode chegar com a matriz M e dizer as dimensões e ele vai entender, vai fazer a aritmética bonitinho. Em C++, você simplesmente não pode se as dimensões não forem constantes. Se a dimensão for constante, tipo assim, 20, 10, você pode, ele vai entender perfeitamente. Se for uma variável conhecida, cujo valor é conhecido só em tempo de execução, não é permitido em C++. Feito com vetor, eles colocam uma matriz. Exatamente, isso. Mas do ponto de vista da linguagem, para a linguagem é só um vetor. Isso, exato. Tudo bem a declaração da função? Então vamos lá, gente. Como é que a gente começa, hein? Como é que a gente deveria começar? A gente quer começar com o vetor inteiro, né? Não entramos nesse mérito. Agora é a hora de pensar a respeito. O Luiz disse assim, tem que guardar a posição do primeiro elemento e a do último. Antes, legal, vou entrar aí daqui a pouco. Antes você disse o quê? Vamos supor que o vetor já está preenchido, gente. Isso é uma coisa importante para vocês entenderem quando vocês forem escrever uma função que resolve algum problema, tá certo? A função, se ela recebe parâmetros, se ela tem parâmetros, se ela recebe argumentos, é porque alguma coisa foi preparada para ela trabalhar sobre, tá certo? Então, assim, se eu recebi um vetor, é porque esse vetor, assim, na maioria dos casos na programação é assim, ele já vem preenchido. Certo, Luiz? Então, assim, quem preencheu esse vetor que essa função recebe? Pode ter sido o main, não importa, como o Theo está dizendo. Certo? Então, assim, o vetor já veio preenchido, eu já sei qual é o n, alguém escreveu, né? Alguém disse, e eu já sei que é o x, eu só preciso procurar. Aí, quando eu for procurar,
O Luiz corretamente disse. Eu preciso marcar qual é o início e o fim, a primeira posição e a última. Isso. Hã? O número de elementos já está aqui, né? Mas por quê? Então, assim, só para deixar todo mundo no mesmo pé de igualdade. Por que guardar numa variável a posição do primeiro e guardar numa variável a posição do último é relevante? Ou então Isso. Então, assim, só para ficar claro esse ponto, certo? É simples quando a gente entende. Antes da gente entender, pode não ser, tá certo? Como eu sou professor de disciplina de algoritmo, já vi muitas vezes as pessoas querem fazer a busca binária assim, eu vou diminuir o n por 2. Durante os passos, né? Eu vou dividir o intervalo por 2 e vou dividir o n por 2. Não funciona. Não funciona porque eu não vou sempre olhando um segmento inicial do vetor. Não é o caso, né? Eu vou olhando segmentos ao longo do vetor. Então, eu preciso saber onde tem os segmentos, né? Onde é que ele começa. É por isso que a gente precisa de uma variável para o início e do fim. Digamos, Davi pergunta, por que eu preciso do tamanho do vetor? Digamos, Davi, que eu tirasse esse parâmetro dessa função. Como o vetor começa na posição 0, então o primeiro seria o 0. Quem seria o último? Ah, não, tranquilo. Eu entendi o seu ponto. Tá bom. Eu entendi. Aqui é uma questão de forma. Eu entendi perfeitamente o ponto do Davi. O Davi, na verdade, está sugerindo o seguinte: por que não você trocar o n por o início e um fim? Certo? A questão de uso mais da busca binária. O cara que vai chamar a busca binária, ele forneceu o início e o fim, tá certo? Bom, pode ser que do ponto de vista do usuário da função, conceitualmente, seja mais simples pensar desse jeito. Não me interessa muito como a função funciona internamente. Interessa o seguinte, que eu tenho um vetor de n elementos, dentro dele eu quero saber a posição do x, caso ele esteja lá. Isso tem sentido conceitualmente. O fato de que o algoritmo internamente usa o início e o fim é um detalhe de implementação do algoritmo, percebe? Então, beleza, façamos assim. Eu tenho uma variável que vai guardar o início, que é 0, e tem uma variável que vai guardar o fim, quem é, na verdade, eu vou chamar de último, né? Então, bom, fim, tudo bem, pode ser. Qual é a posição do último elemento? n-1, perfeito. E agora eu vou entrar numa repetição, e aí eu acho que a gente já teve a oportunidade, e eu insisto, tá certo? Quando vocês forem programar, não se comprometam a escrever a condição do laço primeiro. Textualmente vem primeiro, mas na prática da escrita do código não precisa escrever primeiro. Frequentemente é mais fácil escrever o corpo do laço, onde você já tem a lógica na cabeça e você vai detalhando, e no final você escreve a condição, tá certo? Então vamos lá. Digamos que a gente tem um intervalo na mão, que começa no I e termina no F. O que é que eu quero agora? Eu quero ir para a metade, eu quero ir para o meio. Tá certo? Então vamos lá. Quem é o meio? Pronto. Então vamos lá. I mais F dividido por 2 tem um detalhe aqui, depois eu falo. Vamos primeiro para o essencial. Muito bem, está aí o elemento do meio. E agora, assim, está aí o índice do elemento do meio. O que é que eu quero fazer agora? Não, para checar. Quero checar se... Que é o valor que a gente pegou, indexado com M, é o que a gente quer. Perfeitamente. Eu quero saber se o VM é o X, né? Beleza. Então, assim, se o X for igual ao V índice M, o que é que eu faço? Não achei o X. Acaba, mas aí a função retorna um valor, né? O que é que eu retorno? VM. Quer dizer, não, pera, eu retorno o M. O índice, que é o M, tá certo?
Os tipos até ajudam, né? O vetor, nesse caso, é um vetor de doubles, né? Eu quero retornar um int. Se eu retornasse VM, claramente eu estava retornando a coisa de tipo errado, né? Então, assim, eu quero retornar o m. Muito bem. Agora, se eu tentei, procurei lá no meio, não era, né? O x não é o VM. O que é que eu faço agora? Pergunto se é maior ou menor. Muito bem. Então, lá vou eu. Se o x for menor do que o VM, o que é que eu faço? Então, Prestem atenção. O que significa o x, que é o elemento que eu busco, ser menor do que o VM? Significa que se ele estiver no vetor, ele está à esquerda ou ele está à direita do m? À esquerda. Então eu quero que o meu intervalo vá para a esquerda do VM. Fazer o intervalo ir para a esquerda do VM significa que o I recebe m? É o F que muda, né? É o F que muda, certo? O início do intervalo permanece, mas o F muda. O F vai para... Eu ouvi uma proposta, alguém mais? Pronto, essa é a segunda proposta que eu estava esperando ouvir. Tá certo? Algumas pessoas, nesse ponto do entendimento, né, da escrita do algoritmo, propõem... Não, então vamos assim, o fim do intervalo fica sendo m, certo? Outras dizem m-1. Aí eu pergunto, vamos lá aqui. Digamos que eu estou procurando o 9, tá certo? Aí eu venho para cá, o elemento do meio é esse. 9 não é igual a 17. Aí eu pergunto, 9 é menor do que 17? É. Aí eu quero, vamos lá, esse aqui é o V índice 3, tá certo? O novo intervalo a ser buscado, ele começa no 0. O próximo intervalo, tá certo? Ele começa no 0 e termina no 3, ou ele começa no 0 e termina no 2? No 2. Não tem motivo. Assim, eu poderia botar o elemento do o VM no intervalo? Poderia. Isso tem implicações no código. Você pode gerar um laço infinito a depender de como você continue a escrever. Mas não é esse o ponto. Assim, conceitualmente, eu já analisei esse cara. Eu sei que o elemento não está lá, então não preciso procurar. Eu faço até o VM-1, tá certo? O elemento 6, o 7. Vamos lá, boa. Então vamos lá. Como é que fica? Cadê o meu apagador? Vamos lá. Vamos fazer uma simulação do algoritmo que está parcialmente escrito. O I começa no 0, o F começa aqui no 6. Perfeito. Aí na primeira iteração, o M é 3. Eu estou procurando o 70, não é isso, Davi? Perfeito. Pronto. O X é igual ao VM? Não. 70 não é igual a 17. O 70 é menor que 17? Também não. Então a gente vai para o caso em que a gente vai procurar a direita, né? A gente ainda não tinha chegado lá. Inclusive, nem essa parte eu terminei de escrever. Mas seguindo essa lógica, o próximo intervalo, ele deveria começar em V3 ou deveria começar em V4? No outro, que é o V4, certo? Não é assim? Ou seja, logo à direita do VM, no M mais 1. Não, cara. Ah, entendi o seu ponto, eu acho. Mas vamos lá. Então, dando um passo atrás só para deixar as coisas claras, né? Se o X for menor do que o VM, eu não tinha escrito. Mas o que a gente deveria escrever? F recebe muito bem. É menos 1, né? Não foi isso? O caso da esquerda? Perfeito. A gente não tinha escrito. Mas eu ia dizer para vocês, gente, e o outro caso? Porque se não é igual, se não é menor, é maior, né?
Então, vai ter um outro caso, que vai ser um else, onde a gente vai para a direita. E o outro caso da direita é um caso em que a gente mexe no início ou no fim do intervalo? No início, porque a gente vai para a direita, o fim permanece igual, mas o início muda. No outro caso, no caso do else, o i vai receber quanto? M mais 1. Tá certo? E aí isso resolve o problema, Davi? Perfeito. Valeu, Théo. Você é o guardião da proteção de tela? Perfeito, nós até já discutimos, então vamos lá. F recebe M menos 1, e aqui I recebe M mais 1, tá certo? Tudo bem? Aí eu pergunto, tem mais alguma coisa para escrever dentro do laço? O Eric já está opinando ali que não. Isso é demais. Diga, Luiz. Ok, envolvi uma coisa, o que mais? Quando ele foi encontrado, o valor em si, Certo. você vê que aí quando ele foi encontrado o valor, tipo, Pois deixa eu tentar lhe ajudar. Qual é a linha deste algoritmo que está escrito parcialmente que lida com o caso em que a gente acha? Eu já disse aqui. Qual é a linha do algoritmo que lida com o caso em que a gente acha o elemento? É o primeiro if que está na linha 9. Nesse if, a gente está retornando a posição M. Então, assim, o que vai acontecer nesse caso? Quando a gente achar? A gente retorna um M. Pronto, terminou o laço, terminou a função também. Tem um caso, por exemplo, em que você faz a divisão e dá num espaço vazio entre os dois. Ah, sim, é a questão lá do Guilherme. Quando tá par, né? Quando o intervalo tem tamanho par. Sim, e quando eles estão um do lado do outro. Ah, sim, tá certo. Aí eu volto, é justamente o que o Theo tinha falado, tá bom? Que é o que o Davi tinha comentado. Não está tudo completo no algoritmo. Porque, como o Davi observou e como você também está observando, e se eu tiver numa situação em que na próxima iteração o intervalo ficar vazio, né? Perfeito, como o Theo tinha falado, isso a gente vai lidar aqui no while. Basicamente, a gente vai ter que escrever uma condição que lide com o caso. Ainda tem o que analisar ou o intervalo ficou vazio? Porque aí, no caso, se a gente fizer desse jeito, então, quando o intervalo ficar vazio, a condição vai ser falsa, a gente sai e aqui fora a gente faz alguma coisa. Beleza. Então, assim, vocês estão percebendo que o laço, com exceção da condição, ele já ficou completo, né? Ele faz uma iteração direitinho, né? Analiso o cara do meio, se eu achei, retorno, se não, eu atualizo o intervalo e sigo, tá certo? A soma I mais F pode ser ímpar. Aí a gente teria que usar um T contínuo. Pronto, vamos lá. Boa. E se a bendita média for, assim, se o intervalo tiver tamanho par? O que vai ser? Bom, vamos pegar um exemplo de intervalo de tamanho par aqui, tá certo? Esse intervalo aqui tem 6 números, tá certo? Nesse caso aqui, o I é 0 e o F é 5. Pronto. Aí quando eu faço 0 mais 5 dá 5, dividido por 2, daria 2,5 se eu tivesse computando números racionais. Aí eu pergunto, vocês já estudaram o suficiente, já tiveram exposição suficiente para saber o que acontece nesta divisão inteira? Vai dar 2. Porque na divisão inteira, se existe uma parte fracionária, ela é truncada, ela é ignorada, tá certo? Então a gente vai para o 2 aqui, que é como eu falei para o Guilherme naquela hora, tá certo? Nessa hora o algoritmo espontaneamente, digamos assim, escolhe o cara do meio à esquerda. E tá tudo bem. Alguém perguntou? Não, beleza. Tá bom, gente, massa. Então, assim,
Primeiro a gente vai terminar de escrever, tem uma partezinha aqui, né? Mas vamos lá. E a condição do laço? Essa condição, como eu disse, ela deveria representar o seguinte. Eu quero uma condição que diga enquanto o intervalo não é vazio. Deixa eu fazer um negócio aqui com vocês. Vamos fazer isso na prática. Cadê o meu apagador de novo? Vamos fazer uma busca sem sucesso para a gente ver o que vai acontecer no algoritmo do jeito que ele tá certo? Digamos que eu quero, sei lá, o 30, tá certo? Vamos atrás do 30. O I começa no 0, o F começa no 6, o primeiro meio é o 3. Aí o 30, ele tá no V índice M? Não. 30 é diferente de 17. Aí eu pergunto, o 30 é menor que o 17? Também não. Então a gente vai para a direita. Nesse caso, o I vai para M mais 1, que é 4. Beleza. Obrigado, Theo. Aí, quem é o M agora? O M agora para esse I, para esse F, é o 5. Aí eu pergunto, o X é igual ao VM? Não. O X é menor do que o VM? É. Então, F recebe M-1, F vem para cá. Olha só, eles ficam iguais. Eles ficam iguais. Eu quero parar o algoritmo já? Neste ponto, eu quero parar o laço, encerrar o laço já? Eu tenho que checar o 24 ainda, tá certo? Então, não é quando eles ficam iguais que eu já quero parar, percebem? Não quero parar ainda. E aí eu vou fazer nesse caso. Quem é o M nesse caso? É o próprio I, que é o F também, tá certo? Então, quando eles forem iguais, o I é igual ao F, que é igual ao M, tá certo? Aí eu pergunto, o X é igual ao VM? Não, 30 não é 24. Aí eu pergunto, o X é menor do que o VM? Não, 30 não é menor do que 24, então ele é maior. Se ele é maior, o que é que eu vou fazer? O I recebe o M mais 1. Então, o I vai vir para cá, tá certo? O I vai vir para cá. O I ficou maior do que o M, certo? Então, assim, se eu tiver um I que seja maior, na verdade, ele ficou maior do que o M, mas esse não é o ponto, ele ficou maior do que o F, né? O I ficou maior do que o F. Entenderam o que aconteceu aqui? Agora, antes de eu escrever, eu quero fazer um outro exemplo. Digamos que eu quero procurar o 0. Só para vocês verem como é que a coisa acontece. Então, de novo, lá vou eu procurar o 0. O I começa no 0, o F começa no 6. O M começa aqui no 3. X é igual a VM? Não, 0 não é 17. X é menor do que o VM? É. Então, F vem para o M menos 1. O M agora é esse, 1. O X é igual ao VM? Não. O X é menor do que o VM? É. Então, F vem para M menos 1. De novo, eles ficaram iguais. Aí pronto, o M também vai ficar igual. O X é o VM? Não. O X é menor do que o VM? É, o 0 é menor do que o 5. Então, de novo, o F vai para M menos 1, tá certo? Que é menos 1 no caso. Então, dá para perceber? Quando é que a gente quer parar? Quando o I ficar maior do que o F. Era isso, Eric? Isso! É, ou o I maior do que o final, ou... É exato, era isso que eu ia dizer. Você tinha falado, eu acho que o final maior do que o início, mas isso não, né? Final menor do que o início. É, exatamente, então é a mesma coisa, né? Então, no fim, a gente está perguntando se o I é maior que o F ou se
Isso, né? Se o I é maior do que o F, são duas maneiras de escrever, né? O F menor do que o início ou o I maior que o F. Dando a mesma coisa. Oi. O F é igual a 1, eu colocar alguma coisa. Eu acho que não é problema colocar a mão na parte da. Então, eu acho que mudar o F é igual a 1 ou a 1. Ficaria entre o X igual a B e o X menor que B. Uau. O que você colocou aqui? A versão de X é igual a 1. Não tem problema, não. Basicamente, o seu laço tem dois pontos de saída. Ou esse break, ou aqui. Ah, sem condição. Certo. Ok, beleza. Tá, funciona. Então, beleza. Se o F ficar... Na verdade, enquanto o I for menor ou igual ao F, eu continuo. Porque aqui é um enquanto, não é um repita até, né? Então, é a condição de continuidade. Enquanto o I for menor ou igual ao final, eu repito. Agora, digamos que não, né? Que o intervalo ficou vazio, que eu não achei. O que é que eu devo escrever aqui no final para dizer que eu não achei? Basicamente, a gente tem que retornar um valor que não possa ser confundido com as posições válidas do vetor, né? Quais são as posições válidas desse vetor? Quais são as posições válidas de um vetor de n elementos? 0 a n-1. Dá para retornar -1, por exemplo, né? -1 certamente não é uma posição do vetor, tá certo? Só para dizer para vocês, né? Tipicamente, quais são as escolhas? -1 costuma ser escolhido e... Não, nulo não pode porque nulo, int não tem valor nulo, certo? Não, é diferente de Java e não sei o quê. Outra escolha comum é n. Essa é sutil porque, assim, n é um valor positivo. Alguém poderia dizer, eita, não pode haver uma confusão? Assim, se você estava esperando um negativo, sim, você não vai conseguir saber se encontrou ou não se veio se tiver vindo um negativo. Você não vai poder usar um teste de negatividade para saber se encontrou ou não. Mas, de fato, nunca confunde, percebe? Se as posições são de 0 a n-1, retornar n nunca gera confusão, é inambíguo. Mas, para simplificar, eu vou retornar -1. Pessoal, deu para entender o algoritmo? Tem um detalhe que eu quero falar para vocês, tá certo? Essa média aqui ela é um pouco insegura. Em 2006, se eu não estou falhando a memória, um engenheiro de software do Google descobriu um problema nessa fórmula. Qual é o problema? O problema é o seguinte. Imaginemos que o vetor é gigante. E aí, por que o cara do Google descobriu isso? Porque o Google lida com coisas gigantes. O cara foi fazer um algoritmo que usava essa média, procurando no final do vetor. Aí imagina que o vetor é gigantesco. Se o vetor é gigantesco, os índices são gigantescos. Agora imagina que o I e o F são números próximos ao maior valor que o int consegue representar, tá certo? Se eles são próximos ao int max que a gente já estudou, o que acontece se você somar dois elementos assim? Vai dar um estouro, né? Vai dar um transbordo, né? Vai dar um overflow. Aí vai estragar o algoritmo, porque como a representação típica... Bom, aconteceu um transbordo, já vai rodar errado. O que vai acontecer mais concretamente? O inteiro ele é tipicamente quase sempre representado por complemento de 2. Quando esse transbordo acontecer, o resultado vai ser um número negativo. Aí, lá para o início, para trás do início do vetor, tá certo? Então o cara descobriu esse problema. Então a gente tem que ter uma maneira de descobrir o elemento do meio sem fazer uma média desse jeito que passe por um possível transbordo. Bom,
A maneira que eu sempre recomendo, assim, em sala de aula, uma coisa simples e não sei o que, sem usar técnicas mais avançadas de deslocamento de bit, não sei o que, é essa daqui, tá bom? Qual é a lógica? Você começa do início. Aí agora você pega a quantidade de elementos à direita do início, divide por 2 e soma com o início. O que você vai dar no meio. Tá certo? É possível mostrar que essas duas expressões dão sempre o mesmo valor quando essa daqui não transborda. O Militão está perguntando se não dá para somar o i dividido com 2 com f dividido por 2. Certamente, o que eu não sei é se vai dar exatamente o mesmo valor. Para fins da busca binária, talvez funcionasse. Eu tenho que ver cuidadosamente os casos pequenos. Porque qual é o problema? O problema são os arredondamentos. São os truncamentos. Certo? Então, assim, eu não me responsabilizo nesse momento para dizer se vai funcionar. Se você quiser, a gente conversa depois, fazer uma análise matemática para saber se não tem problema o algoritmo ficando com i sobre 2 mais f sobre 2. Mas assim, se não houver um problema nos casos de borda pequenos, não tem problema. Pronto. Tá escrito o algoritmo, tá certo, gente? Busca binária. Tem uma outra maneira típica de escrever esse algoritmo, que é recursivamente. Vocês já escreveram alguma função recursiva? Sim, né? Massa. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é você pensar que a função, ela pode... Um passo da função, né? Assim, a ideia é o seguinte, vamos trocar o laço por uma chamada recursiva. Então, ao invés de fazer uma outra iteração, eu chamo a função de novo. Análise. Depois, se necessário, ela chama a si mesma de novo. Certo? Aí a gente chega perto de uma coisa, a gente volta a um tema que o Davi já tinha levantado. Dá para fazer assim, manter essa assinatura da função e fazer recursiva? Dá, mas fica mais bonitinho se a gente botar índice de início e fim. Tá certo? Deixa eu dizer um negócio para vocês. Quando vocês forem ver algoritmos da biblioteca padrão do C++, vocês vão perceber que, bom, primeiro que eles não vão estar feitos para double, eles vão estar parametrizados por um tipo T qualquer, tem template lá. Mas isso não é significativo para o que eu quero falar agora. O que eu quero dizer é o seguinte, a rigor, você não precisaria de 3 parâmetros para representar o início e o fim. Bastaria 2 ponteiros. Ponteiro para o início, ponteiro para o fim, tá certo? Mas eu quero fazer a coisa mais básica possível, porque supostamente vocês estão aprendendo o algoritmo agora. Aliás, pergunta. Vocês já sabiam busca binária antes? Não tinham sido ensinados, né? Então pronto. Então eu vou fazer desse jeito. Entenderam o meu ponto? Temos o vetor, temos o elemento x para ser procurado, e agora sim, como o Davi tinha falado, eu não vou me preocupar com a quantidade n de elementos. Essa função aqui vai ser chamada dizendo o início e o fim do intervalo. O que é que eu escrevo aqui, pessoal? Tem que definir o argumento. Se der certo, encontrou o x. Mas encontrar o elemento... Eu não estou entendendo, porque encontrar o elemento não significa retornar na posição dele?
Você encontrou o elemento, aí vai retornar. Pronto, perfeito. Ficar, tipo, checando toda hora para depois retornar. Tipo, quando encontrar ele já vai embora, em vez de fazer outra checagem. Com certeza, sem dúvida. O primeiro passo é deu certo. Ok, podemos começar assim. Tem uma observação para ser feita, mas tudo bem. Então, assim como nesse algoritmo, quando a gente encontra, a gente não quer fazer mais nada, a gente já quer retornar, sem dúvida. Então, eu quero saber se eu encontrei. Eu encontrei onde, nesse caso? Onde é que eu vou procurar nesse caso aqui? O meio, né? O mesmo meio. Então, pode ser assim? Tá aí, o cara do meio. Se eu encontrei, retorno. Tá massa. Agora, tá bom. E se eu não encontrar, o que é que eu faço? Você toma um X for menor. Isso, exato. Pois é, olha só. Se o x for menor, antes a gente fazia uma atualização das variáveis, né, que dão o intervalo. Pode se encarar dessa forma. Não estamos fazendo isso por rapidez. É basicamente uma outra maneira de expressar a mesma ideia. É mais desse jeito. Então vamos lá, gente. Se o x for menor, percebem que dessa vez eu não quero mexer nos limites do intervalo, assim dizer, por exemplo, f recebe menos 1. Não é isso que eu quero fazer, porque na verdade o que eu quero é fazer uma nova busca sobre a metade à esquerda, né? Como é que eu faço uma busca na metade à esquerda? Onde tu colocaria? Eu colocaria ainda. Isso, muito bem. Então, eu vou chamar a mesma função com o mesmo início de intervalo. O que muda é o fim, procurando o mesmo elemento, correto? Massa. Eu vou chamar essa função. E depois que eu chamar essa função, eu faço o quê? Isso, muito bem. Eu retorno o que quer que essa função tenha retornado para mim. Eu repasso esse valor. Porque isso aqui já vai ser o resultado da busca. Eu só mando para cima, né? Bom, e se não, então eu vou fazer uma busca à direita, né? E aí, quem é o intervalo agora, gente? Se não for igual, se não for menor, o x é maior. E aí eu quero fazer o quê? O local do i. Isso, né? O i se torna m mais 1. Beleza, gente? Tudo bem até aqui? Agora eu pergunto, gente, tem um aspecto da versão original que não está presente, que é a parada. Vocês percebem? Porque a versão original tinha um while, né, que ele parava ali se eu ficava com o intervalo vazio. O que vai acontecer nessa versão do algoritmo se o intervalo ficar vazio? Ou seja, vocês sabem o que é que acontece antes de o intervalo ficar vazio? Antes do intervalo ficar vazio, o intervalo tinha só um elemento, né? Não é assim que acontece? A gente vai diminuindo, fica com 1, não achou esse cara, aí fica vazio. Então vamos analisar a função, como ela vai se comportar, do jeito que ela está escrita, se o i for igual ao f.
Se o I for igual a F, o M vai ser igual a ambos, né? O elemento do meio vai ser igual. Então, aí o que acontece se eu chamar essa função aqui com I, veja que o M é igual a I nesse caso, né? Nesse caso, no caso em análise, o M é igual a I, que é igual a F. Então, o M é I. Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar chamando a função com I e I menos 1. Vai dar errado, né? Certamente não vai dar certo. A mesma forma, né? Se isso aqui, se eu vier para cá, vai ficar F, que o M é F, F mais 1 e F. Vai dar errado. Então, assim, gente, esse negócio tem que parar em algum momento. Como é que eu faço a condição de parada? Quando o I for maior do que F. Muito bem. Inclusive, é a mesma condição de antes. Onde é que eu boto isso no código? Logo no início, correto. Todo mundo percebe? Não tem problema eu chamar a função com índices errados, por assim dizer, índices de um intervalo vazio, desde que, logo no início, antes mesmo de calcular quem é o índice do elemento do meio, eu faço um teste. O meu intervalo é vazio? O I é maior do que o F? Se for, eu já retorno. Certo? Retorno o quê? Menos 1. Perfeito. Tudo certo, meu povo? O retornou a função na parte do X, da cidade de X. Por que retornou e não foi a. Pronto, eu falei isso na hora. Vamos de novo. Vejam, aqui uma coisa importante de chamada de função, que é chamar a função. Chamar a função significa executar o pedaço do código. E aí, se a função retorna um valor, o que é no texto do código-fonte que representa o valor retornado? O texto da chamada da função. Então, depois que a função for chamada, esse texto aqui representa sintaticamente o valor retornado. Certo? Então, digamos, só para exemplificar ao que está aqui na nossa cabeça, digamos que eu chamei recursivamente e deu menos 1, não achei. Então, esse texto aqui representa o valor menos 1, certo? O que é que eu quero fazer com isso agora? Quero dizer que nesta chamada, também não achei, né? Não estava no meio, procurei à esquerda, também não achei. Então, eu quero retornar esse mesmo menos 1. Então, o fato é que quando eu faço uma chamada recursiva nesta função, o retorno dela também vai ser o meu retorno. Daí eu retorno. Tudo certo, meu povo? Fala, rapaz. Certo. Seu nome? João Pedro. O João Pedro fez a seguinte pergunta. Professor, não é verdade que, por exemplo, em C, de vez em quando, a gente quer retornar uma informação e a gente faz isso pegando uma variável e fornecendo o endereço dela nos parâmetros? É verdade. Só contextualizando para vocês, em linguagens mais recentes, vocês que estão aprendendo Python, possivelmente sabem que você pode retornar uma tupla em Python, né? Super conveniente. Então, assim, as funções das linguagens de programação convencionou-se que você só retorna uma coisa. Só que mais recentemente, você pode retornar uma tupla. Uma tupla você retorna quantos elementos você quiser. Então, isso é super bem resolvido recentemente, tá certo? Em C++ também tem tupla, tá bem resolvido. Mas em C não tinha isso. Então, os caras disseram o seguinte, se a gente quer retornar mais de um valor, mas só tem uma coisa aqui, tem duas alternativas pelo menos. Ou você retorna um struct, e você empacota os seus valores lá dentro do struct e você retorna, aí você retorna uma coisa só, que é o struct, que tem várias coisas lá dentro.
ou você bota um parâmetro ponteiro e você escreve nele. Beleza? Perfeito. Por que a gente não fez isso aqui? Porque a gente tem só um valor de retorno, que é a posição do elemento, ou -1 para indicar que ele não foi encontrado. Então não precisa. Certo? Gente, nós escrevemos o algoritmo. Eu posso compilar para saber se tem um erro de compilação aí, mas supostamente não tem nada. Se vocês quiserem, eu dou para encerrar a aula. Se vocês quiserem, eu posso fazer um algoritmo, um main rapidinho, que chama e compara o tempo com a busca linear. Vocês escolhem almoço ou complemento. Complemento. Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Deixa eu correr aqui. Aí dessa vez, pessoal, eu vou escrever sozinho, voado, certo? Sem falar com vocês. Vocês assistam aí. Gente, só mais um detalhe, tá certo? Eu fiz essa versão recursiva e alguém poderia pensar, poxa, a versão recursiva tem que ser chamada diferente. Na verdade, não. Na verdade, não. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer um algoritmo que é a casca da versão recursiva. Isso é importante, gente, porque às vezes, prestem atenção, isso é muito importante. Às vezes, alguém diz, pode ser uma questão de prova, pode ser uma questão de maratona de programação, OBI, etc. Escreva uma função que tem exatamente esta declaração aqui. Nesse caso, você não pode mudar. Se você mudar, não vai nem compilar, porque na hora que juntar com o código de teste, não vai funcionar. Ele vai querer chamar de um jeito e está escrito de outro, tá certo? Mas às vezes a solução de um problema ela é naturalmente recursiva. Não foi o caso. Da primeira vez a gente escreveu iterativamente, mas alguém poderia ter pensado recursivamente primeiro. E, de fato, em outros algoritmos a solução é naturalmente recursiva. Como é que você faz? Não tem problema. Você escreve uma versão recursiva do jeito que você quer, depois você faz uma função só para ser a casca, tá certo? E chama essa daqui. Então vamos lá. Minha pergunta. Eu quero escrever essa função aqui que vai resolver o problema recursivamente. Eu já escrevi a função de cima. O que é que eu faço aqui? Só chamo ela, né? Exatamente. Certo? Então, assim, ó, tá aqui a função. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a função, busca binária recursiva. O que é que eu passo aqui? V0, muito bem. O que mais? Quem é o fim? N-1, muito bem. O que mais? Quem? X, né? Muito bem, chamei a função de cima, correto. O que é que eu faço com que ela retornar? Retorno. Certo? Então isso aqui é muito importante, pessoal, tá certo? Não existe conflito inerente entre você receber uma função com assinatura, uma declaração específica, e você resolver um problema recursivamente. Você sempre pode declarar a sua função recursiva e no final você só chama ela. Tudo certo? Pronto, agora eu vou fazer o programa que usa a busca binária.
É, é, é,
Gente, o que eu fiz aqui chama-se programação no susto, certo? Deixa eu revisar o código e aí eu vou ao mesmo tempo falando para vocês. Isso que eu fiz, eu escrevi uma função para cronometrar um algoritmo de busca, tá certo? Eu nem testei o que o algoritmo retornou, eu só cronometrei, tá certo? Então eu recebi o algoritmo. O nosso algoritmo ele recebe um vetor, o tamanho do vetor e o elemento que eu quero buscar, né? E ele retorna o inteiro. E eu também recebo o vetor, o tamanho do vetor e o número de repetições que eu quero fazer. O que eu faço? Eu inicializo o tempo com 0. Aí eu faço as repetições de 1 a repetição. Aí aqui, antes de chamar o algoritmo, eu marco o tempo no início. Depois eu marco o tempo no final. Depois eu faço a subtração desses dois. Com um tipo chamado duration, eu preciso incluir esse negócio. Enfim, depois eu extraio a contagem aqui, vou acumulando, depois eu retorno o tempo total, certo? Deu para entender? Aí foi que eu fiz. Eu cheguei na main, peguei o tamanho do vetor que eu vou querer, o número de repetições, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer quantas chamadas ao algoritmo de busca linear binária? É o número de repetições, tá certo? Depois eu preenchi o vetor com números aleatórios. Depois eu chamei para cronometrar a busca linear, a busca binária com o mesmo n e o mesmo número de repetições. E depois eu imprimi na tela, certo? Deu para entender? No meio do caminho eu também tive que escrever a busca linear. Tá aí, tá certo? Bem simplesinha. Tudo bem? O Ray tá ordenando. Ai, meu Deus, muito obrigado. Certo, certíssimo. Então não tá não. Ok, vamos lá. Certíssimo. Vou fazer o seguinte. Eu acho que só isso já basta, mas deixa eu ter certeza. É isso. Pronto. Muito obrigado, tá certíssimo. Senão, né? Então é o seguinte, não estranhe um código escrito nessa velocidade se tiver erros, tá certo? Mas a gente vai corrigir no meio do caminho. Sim, peraí. Como assim não foi declarada? Sim, faltou um ponto e vírgula aqui, tudo bem. Deixa eu fazer o seguinte, para não ficar confundindo as mensagens de erro, eu vou levar isso para outra aba. Podia dar um clear também, mas enfim, vamos lá. Cadê o insert? Está aqui. Certo, o que mais? Sim, faltou um asterisco em algum canto. Cadê? Lá em main, faltou um asterisco aqui. Ok, tudo bem. Ok, era isso. Aí, vamos lá. Sei lá, vou pegar um vetor de 10 milhões, de 1 milhão, tá certo? E vou fazer 10 repetições, tá certo? Vocês percebem? Isso aqui, a notação é com 6... isso aqui vezes 10 a menos 6, certo? Então, vou dividir por 6. É muito menor, certo?
Eu posso aumentar o número de repetições para ficar, ou então o tamanho do vetor para ficar mais palpável. Enfim, tudo certo? Seria as repetições, né? Hã? Seria as repetições. É o seguinte, eu vou fazer, o cronometrar, ele vai chamar o algoritmo, tá certo? Quantas vezes ele vai chamar o algoritmo? O número de repetições. É isso, meu povo. Então, olha só que interessante. O Rafael está perguntando se eu vou rodar a mesma busca linear ou binária as mesmas vezes. Na verdade, não. Porque quem é que eu vou procurar? Eu gerei um número aleatório e mandei procurar. Então, assim, tipicamente vão ser números diferentes. É isso, pessoal. A busca binária foi feita. O Rudine volta na próxima. Valeu, pessoal. Valeu.